Qual é o propósito dos dons espirituais? Você sabe responder? Este é o tema do nosso estudo bíblico de hoje. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal e aproveite para se inscrever, ativar as notificações e encaminhe o link deste estudo bíblico para os seus amigos, para que mais pessoas conheçam mais e mais da palavra de Deus. Qual é o propósito dos dons espirituais? Peço a você que pegue a sua Bíblia e pegue um papel, caneta ou lápis para anotar alguns versículos bíblicos que falaremos ao longo do nosso estudo. Alguns versículos vamos ler o versículo na Bíblia, outros apenas faremos as citações de qual livro e capítulo você deverá anotar para ler em sua Bíblia. Qual é o propósito dos dons espirituais? O propósito dos dons espirituais é, primeiro, promover o bem comum, o bem coletivo do corpo de Cristo. Nós precisamos entender que dons espirituais não são dados para sermos vistos, mas para servirmos a obra de Deus, o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para proveito comum. É dado individualmente a cada um para um exercício comum, para o bem comum, para a coletividade. Olha outro texto, 1 Coríntios 14 e 12. Assim também vós, que sois zelosos dos dons espirituais, procurai tê-los em abundância para a edificação da igreja. Então, os dons espirituais são dados para o bem comum, para a edificação do todo, do corpo, e não para um exercício individual ou para autopromoção. O Espírito, então, dá a cada crente certos dons de Deus para fazer a obra de Deus. 1 Coríntios 12, capítulo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Não importa qual seja o dom, seu propósito é edificar e amadurecer a igreja e glorificar a Deus servindo aos outros. Anote aí algumas passagens bíblicas sobre dons espirituais. 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao 31. 1 Coríntios, capítulo 14, dos versículos 1 ao 33. Romanos 12, do 1 ao 8. Efésios 4, do 1 ao 13. Hebreus 2, 3 e 4. E 1 Pedro 4, 10 e 11. Não importa qual seja o dom, seu propósito é edificar a igreja de Cristo. De forma alguma, os dons espirituais devem ser usados para chamar a atenção para si mesmo ou para exibi-los. Isso era parte do problema na igreja de Corinto. Os membros estavam exercendo seus dons espirituais para edificar a si mesmos, sem levar em conta o que os outros estavam fazendo, e seus métodos resultaram em um caos no culto da igreja. Olha o que Paulo escreve em 1 Coríntios 14, 4. O que fala em uma língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Versículo 23. Se, pois, toda a igreja se congregar em um lugar, e todos falarem em línguas, e entrarem aqueles que são iletrados ou os incrédulos, não dirão que estáis loucos? Versículo 27. Se algum homem falar em uma língua desconhecida, que seja por 2 ou no máximo em 3, e a seu turno, e que alguém interprete, ou seja, um de cada vez, e que alguém interprete. Mas se não houver intérprete,
permaneça em silêncio na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Isso significa que em um culto nosso, nós não podemos livremente falar em línguas estranhas, em línguas espirituais. Nós devemos nos calar e só falar se houver interpretação. Penso que não. O que penso é que Paulo, primeiro, está ensinando sobre os dons. Ou seja, é importante que você saiba que quando você está falando em línguas espirituais, se não houver intérprete, isso é para sua edificação pessoal, individual. Isso não edifica a igreja, primeiro. Por que não edifica? Porque não há interpretação, ok? No entanto, o que é preciso entender é manifestação individual não pode atrapalhar o culto coletivo. Então, se nós estamos em um momento do culto, que é um ambiente de glorificação e todos estão glorificando, penso que não há problema que se glorifique a Deus em línguas que todos entendam ou em línguas espirituais. Agora, se eu estou pregando e ficar 5 minutos falando em línguas, Paulo diz, isso não terá efeito nenhum. Se eu estou no culto, o pastor está pregando, e eu começo a falar em línguas de tal maneira que as pessoas em volta não conseguem escutar a palavra, ou seja, eu atraio toda a atenção do culto para mim, isso é um equívoco. Então o que Paulo está fazendo aqui não é cerceando a liberdade da igreja, não é engessando a igreja, mas mostrando que o culto é para Deus. E mesmo as manifestações espirituais, elas não podem atrapalhar, por falta de entendimento das pessoas, o culto que é para Deus. Certo? Muito bem. Paulo também mostra que o maior presente de todos que podemos receber, acima dos dons, é o amor. Interessante o que o pastor falou uma vez, que igreja que tem muitos dons, se você for conversar com as pessoas que estão ali, que congregam ali, você vai ver que é uma igreja onde falta amor, certo? Então, pense um pouco. Todos os dons são dados pela graça de Deus por meio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá dons à igreja. É Ele que dá, é Ele que distribui. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito é o mesmo. Pessoas diferentes recebem dons diferentes. Nem todos recebem o mesmo presente. Todos são dados pelo Espírito, mas ele dá a pessoas diferentes dons diferentes. Aqueles dotados com vários dons espirituais devem trabalhar juntos como as partes de um corpo trabalham juntas. Os dons que Deus dá a seu povo são divinamente colocados para o bem do corpo. Os dons que Deus nos dá por meio do seu Espírito devem ser usados para a sua glória. Colossenses, capítulo 3 e versículo 17, nos diz assim: E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus e Pai por ele. Qualquer presente usado para ganho pessoal ou sem amor é como um ruído áspero para Deus e para a igreja. Mesmo os dons espirituais mais poderosos, exibidos de forma memorável, se feitos sem amor, não podem glorificar a Deus. Devemos também cuidar e desenvolver os dons que Deus nos deu. Paulo escreve para Timóteo, no capítulo 1 e versículo 6, ele escreve que nós devemos avivar o dom que está em nós. Nós não devemos apagar o dom que está em nós. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Por este motivo, te lembro que desperte o dom de Deus que está em ti. Os dons devem ser ativados e colocados em uso. Afinal de contas, eles são dados para a edificação da igreja. O mais importante é servir ao Senhor em oração. Os dons do Espírito serão confirmados pelo tempo, ensino e orientação. Amém? O que você achou do nosso estudo? Fale para nós aqui nos comentários e fique atento que amanhã teremos um novo estudo por aqui. Deus te abençoe.
assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro.